Vai lá. Mas ele pode falar tudo que você já falou, vai. Vamos lá, ouvir o colega. Bom, boa noite de novo, nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui diante dessa pequena reflexão que gostaríamos de estar fazendo no livro de Êxodo. Por favor aí, quem trouxe a Bíblia, por favor, pode estar abrindo aí em Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10. Vamos estar relatando a respeito da narrativa do nascimento de uma grande pessoa, de um grande homem e um grande líder, né, que foi o nosso saudoso Moisés. E dentro dessa temática nós gostaríamos de abordar, né, o título como escolhido por Deus. Os versos, né, de Gênesis 2, de 1 a 10, diz o seguinte: um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que era um menino bonito, concedeu-lhe durante 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo, pegou o cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. As moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-la. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. E então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser viva. Este deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Uma história muito interessante, e para aqueles que acreditam, né, em coincidência, aqui está uma grande interrogação. Este texto ele narra aí o nascimento de um grande homem, foi um grande homem, Moisés, grande líder dos judeus, dos israelitas, que logo mais na frente nós vamos ver como que Deus trabalhou no coração deste homem, e como que Deus também quer trabalhar no nosso coração. E o título aqui da pequena reflexão, eu coloquei como escolhido por Deus. Aqui nós vamos a história, onde aqui havia um edito do rei, e o povo ali se multiplicava grandemente. Houve um temor por parte daquele faraó, daquele rei, porque não conhecia a linhagem de José, e ele então teve medo de que aquele povo se rebelasse, né, contra o próprio governo. E a ordem do rei foi que matasse todos os meninos e deixassem viva apenas as meninas. Mas este menino tinha um quê especial? Ele tinha uma coisa especial. Ele tinha algo especial, não só para o povo, como também para Deus. No entanto, este menino foi poupado de ser lançado no rio. Então ali houve toda uma trama, né, da mãe do menino, que escondeu durante 3 meses, e não podendo escondê-lo mais, né, lançou-se na água e colocou-se então naquele cesto, assim como nos relata o texto. Mas o texto nos diz que, por ironia do destino, a própria filha do faraó encontra aquela criança. E aquela criança, quando ela encontrou aquela criança, ela sentiu uma compaixão no seu coração, porque diferente que o Christian,
Aquele menino era muito bonito. Aquele menino mostrava-se um semblante de uma formosura extraordinária. Esse é Moisés. No entanto, ele foi poupado de ser morto, afogado no rio, como havia dito a ordem do rei. E este menino então foi criado pela própria filha de Faraó, até uma certa idade. E o texto então, no desenrolar da história, né, evidencia então uma fuga de Moisés quando ele se depara com uma briga. Tudo começa quando ele se depara com a briga. Nessa briga então Moisés, já um pouco já crescido de idade, se dá conta de que ele era um filho adotivo, ele não era um egípcio. Né? Ele se dá conta da sua nacionalidade, da sua origem, né? E diante daquela contenda, diante daquela briga, ele então toma um partido. Toma um partido e mata aquele egípcio. E Moisés parece que ele tinha um sangue doce para contendas, para briga. Na próxima vez que ele deparou também com uma briga, ele tentou se intervir, mas neste caso ele não mata ele é questionado. Né? Quer você ser juiz sobre nós? Né? Perguntaram para ele. E ele então desconfia, né, daqueles homens, né, que estavam em contenda, que estavam brigando, que tinha descoberto que ele tinha matado o egípcio, enterrado na areia. Né? Moisés então aqui ele foge porque o caso vem aos ouvidos do rei. Ele então foge para uma terra longínqua, né? Não é o filho pródigo, mas ele foge para uma terra longínqua e vai para o deserto, vai para a terra de Midian, e está aí no versículo 15. Gostaria que me acompanhassem, por favor, que nos diz o seguinte, verso 15. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu depressa de Faraó e foi morar na terra de Midian. Aqui, esse lugar chamado Midian mudou a história deste homem, mudou a história de Moisés. Midian se encontrava numa terra cerca de 400 a 450 quilômetros do Egito. Ele andou muito. Diz-nos o texto que Midian era uma terra meio que deserta. E no deserto não existe vegetação, no deserto não existe vida, no deserto não existe forma de sobrevivência. E este homem então começou a ser tratado caminhando pelo deserto. Deserto este que certamente serviria de experiência para a vida dele. E serviu. Porque lá nesse deserto, não só ele teve a sua experiência de vida, a sua experiência de trajeto, a sua experiência, né, pessoal, mas ele teve família. Ele casou-se com a filha de Jetro. Ele adquiriu 2 filhos, com Zípora, que é a filha de Jetro, por ter salvo ela de uns certos pastores, né, que estavam tentando suborná-las, né, ou ficar com elas. E então ele, por esse ato bravo na vida dele, quando Jetro toma conhecimento dessa história, ele manda que as meninas chamassem Moisés. E ali então começa um desenrolar de uma história muito bonita para Moisés. Ele consegue então, através disso aí, ter uma certa relação, né, com este homem e com a filha dele, a ponto dele casar com uma das filhas. E este casamento gera 2 filhos, que é Gerson e Eliezer. Né? Mas a história de Moisés não termina por aí. No verso seguinte, no verso 19, né, onde ele fala que defendeu as mulheres dos pastores, e no 21 ele casa com uma daquelas mulheres. O verso 21 nos conta isso. Ele constrói sua família, mas algo começa a mudar, né, na vida daquele homem. Com a morte do rei do Egito,
no verso 23, onde fala que lá no Egito, aquele faraó que tinha dado aquela ordem, morreu. E o povo então começou a clamar. O povo clama, o povo estava sofrendo, o povo estava sob um jugo pesado, sob uma escravidão, não tinha muita vida, não tinha muito sossego. E Deus então toma compaixão daquele povo, Deus tem compaixão daquele povo, e Deus então começa a procurar alguém, e encontra Moisés. E Moisés, então, a partir desse momento, passa a ter uma experiência com Deus. No verso 2 do capítulo 3, ali narra uma história de uma experiência que ele passou com Deus, quando ele estava apacentando um rebanho, numa pequena parte, ali onde existia por certo uma vegetação. Moisés, pastoreando aquele rebanho, né, ele começa a ter uma experiência pessoal, e ele então começa a ver algo sobrenatural, que era uma sarça pegando fogo e não se consumia. E aqui o texto conta que essa experiência no capítulo 3, do verso 2, nos diz o seguinte: e ali o anjo do Senhor apareceu a uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Era algo extraordinário. Era algo que quando eu e você, né, se passássemos por uma experiência dessa, não saberia mesmo o que fazer. Algo pegando fogo e não se acabando, não se consumindo, né? Mas ali era prova de que Deus, né, tinha um plano na vida de Moisés. Glória a Deus. Diante de toda luta, diante de todo sofrimento que Moisés passou, diante daquela vida, digamos que meio que torta, porque ele tinha cometido um assassinato, mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. Aleluia, Jesus. Amém? E este plano, amados, eu gostaria de focar, né, na questão da luta que ele teve com Deus, né? Deus aparece para Moisés através de uma sarça em chama, e Deus fala no coração daquele homem, dizendo que precisava de alguém para assumir uma missão, né, que aos nossos olhos parece ser uma missão impossível. E é o que ele sentiu naquele momento. Mas Senhor, né, Senhor, eu não sei falar, Senhor, não sei o quê. Ele começou a lutar com Deus, ele começou a discutir com Deus que ele não tinha capacidade para aquela missão, né, para aquilo que Deus estava pedindo para ele. Deus apareceu para ele e pediu para que ele fosse até o Egito e tirasse o povo daquela escravidão. Um povo que estava com uma quantidade enorme, estima-se os historiadores que chega a 800, a 1 milhão de pessoas, né, o qual Moisés tinha que resgatar da mão do faraó, da mão do Egito. E os irmãos que são conhecedores da história de Moisés sabem como foi difícil a saída daquele povo, daquele lugar. Mas o fato é que, depois de muito questionar, de muito lutar, Deus assim ainda desiste dele. Deus ainda insiste com Moisés, apesar daquela sua relutância, apesar daquela sua rejeição. Deus falou: não, Moisés, é você, escolhido por Deus. Quantas vezes nós somos escolhidos para uma tarefa, somos escolhidos por Deus para executar uma determinada atividade, mesmo que seja na sua comunidade de fé, ou mesmo que seja numa missão evangelística, e muitas vezes nós relutamos e dizemos não. Quantas vezes nós lutamos contra aquilo que Deus quer para a nossa vida? Quantas vezes o Senhor tem falado
ao nosso coração através de uma pessoa da sua família ou através de uma pessoa da sua igreja, e você tem que lutar contra aquela vontade, contra aquilo que está sendo incumbido a você e só você pode fazer. A palavra diz que os anjos queriam fazer a obra de evangelização, mas essa obra não foi incumbida a eles, foi incumbida a cada um que tem a obra como uma obra de amor na sua vida, uma obra de compaixão, uma obra que nós podemos realmente colocar um evangelho genuíno, um evangelho onde a gente entende que pode transformar vidas, pode transformar pessoas, tirar pessoas de sarjetas, tirar pessoas de grandes dificuldades. E quando esse evangelho é colocado diante dessas pessoas, as pessoas, quando o aceitam, elas são transformadas e há transformação de vida. E a gente vê essas transformações, a gente vê mudanças de vida diante do ser humano que muitas vezes é deixado de lado. Isso sim é uma luta contra a vontade de Deus quando não aceitamos. E quantas vezes nós temos desculpado para Deus, quantas desculpas temos dado para Deus. Precisamos reconhecer o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos dizer para Deus: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me aí. Será que esta é a nossa vontade? Será que essa é a sua vontade quando você se deparar com uma situação onde, através de alguém ou através de uma pessoa, Deus vai estar falando com você? Uma pequena reflexão para que nós possamos, neste momento até mesmo que avaliativo, não fugir daquela responsabilidade que muitas vezes é colocado para mim e para você diante de umas circunstâncias onde muitos de nós vivemos e passamos, que a maioria aqui pertencem a uma comunidade eclesiástica, uma comunidade onde você é procurado para ajudar alguém, para fazer alguma coisa em favor de alguém. Precisamos entender que Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós. Precisamos entender que nós somos ferramentas usadas por Deus. E quando essa ferramenta for solicitada, que você esteja apto e afiados para trabalhar para Deus. Aleluia! Muito obrigado.